Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga e estou aqui hoje para ajudar alguém dentro da série Me Ajuda, Laura. Essa série, então, tem como objetivo ajudar você com alguma demanda que você tem aí no seu dia a dia em relação à ansiedade. Se você quiser participar, mande a sua questão para o meu direct lá no Instagram, no @tratando sua ansiedade, ou no e-mail, contato@laurapotrick.com.br, e a sua demanda pode ser uma das escolhidas para os próximos episódios aqui do podcast. E para hoje, então, eu escolhi a seguinte pergunta do Bruno. O Bruno me mandou o seguinte lá no Instagram. Bom dia, eu tenho muita crise de ansiedade por ciúmes. Se minha namorada falar que vai ficar até mais tarde no trabalho, pronto, começo a suar frio e começo a criar histórias na minha mente. Bruno, você não está sozinho nessa. Muitas pessoas têm crise de ansiedade por causa de ciúmes, por insegurança, por alguma questão no seu relacionamento. E aí a gente precisa entender primeiro da onde vem isso. Né? Então, muitas vezes, e aí é particular, cada um vai ter o seu motivo pelo qual se sente ansioso em relação ao seu relacionamento. Mas existe uma coisa que a gente precisa sempre entender, que é, nos ciúmes, a gente tem uma questão de autoestima. Nos ciúmes, a gente tem uma questão de não acreditar que aquela outra pessoa está com a gente porque quer, ou porque nós temos algo que realmente tenha interesse, né, que aquela pessoa tenha interesse em estar conosco. E aí a gente precisa ir por um caminho de fortalecer a nossa autoestima. E fortalecimento de autoestima é algo muito complexo, assim, né? Não é uma coisa que a gente faz tomando um chazinho, ou lendo um livro, ou simplesmente fazendo um exercício. É um monte de coisas, é um conjunto de coisas que a gente precisa decidir fazer para que a gente tenha, então, essa autoestima mais equilibrada. E aí, que conjunto de coisas são esses? A gente precisa cuidar da nossa aparência, a gente precisa se sentir bonito, a gente precisa cuidar da nossa cultura, da nossa inteligência, então a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, adquirir conhecimento. A gente precisa também fazer atividades, ter algumas práticas que nos façam com que a gente se sinta mais próximo daquilo que a gente acredita, daquelas coisas que a gente gosta. E tudo isso são coisas que levam tempo. Nada assim, eu não consigo entrar numa máquina e adquirir conhecimento e me sentir mais bonita comigo mesma, né? Fazer procedimentos e tudo mais. Então, você vai precisar de tempo. A outra coisa que você pode fazer é checar as evidências. Que evidências você tem de que o seu parceiro, a sua parceira, pode estar lhe enganando? Pode estar lhe traindo, pode estar fazendo algo que você não acha bacana. E aí, você precisa ter evidências reais e não evidências da sua cabeça. Você traz uma coisa na sua fala, Bruno, que até vou ler aqui de novo, que você diz o seguinte: começo a criar histórias na minha mente. Então, veja como você sabe que isso são distorções de pensamento que você faz. Você distorce a realidade, você tem erros no processamento das informações. E isso é uma coisa que precisa ser corrigida e pode ser corrigida. Mas primeiro você precisa identificar quais são esses erros que você comete, né? E para identificar esses erros, o melhor caminho é a terapia, porque sozinho é muito difícil. Outra questão que pode estar muito envolvida é o controle. Então, se a pessoa faz algo que está fora do meu controle, o que é a maioria das coisas que o outro faz, então eu me desespero, porque eu me sinto perdendo o controle. Cuidado para não querer enjaular a pessoa. A Rafa Brites, ela fala num podcast junto com o Murilo Gun, do quão ela se transformou depois de uma situação que ela viveu com o marido dela, numa pessoa de relacionamento generoso. Ela disse: eu não quero ser o entrave na vida de ninguém.
Eu não quero causar frustrações na vida de ninguém. Eu quero ser alguém que acolhe, alguém que coloca o outro numa posição de conquista, de se sentir bem consigo mesmo. Então, pense nisso. Quando você tenta controlar alguém, quando você tem ciúmes de alguém, você não consegue ser essa pessoa que ajuda o outro a crescer, que ajuda o outro a ter uma vida de valor, uma vida que vale a pena ser vivida. E aí você precisa se perguntar: que parceira eu quero ser? Como eu quero oportunizar coisas para outra pessoa que está comigo? É muito egoísmo a gente querer que o outro viva só as coisas que a gente acha importante, que a gente gostaria, ou que só se a gente estiver junto. O outro pode ser feliz na sua individualidade e também ser feliz com a gente. Então, cuidem disso. Os ciumentos têm muito essa tendência de achar que se o outro não quer estar com ele, então ele está sendo deixado de lado, ele está sendo excluído, ele está sendo não amado, e não tem absolutamente nada a ver. Você não é o centro do universo, você não é a coisa mais importante na vida de todo mundo, e tá tudo bem, e a gente não tem que ser mesmo. Então, Bruno e todo mundo que está se identificando com essa situação do Bruno, a minha sugestão é que vocês busquem ajuda para mudar essa crença que vocês têm. Né? Normalmente está aliado a uma crença de eu não mereço ser amado, eu não tenho valor para essa pessoa, essa pessoa se está escolhendo outras coisas, então é porque não me ama, não gosta de mim, e não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas a gente erra ao processar a informação, ao processar a realidade, acreditando fielmente que se a pessoa não tá com a gente, se a pessoa não está nos escolhendo naquele momento, então ela não nos ama, então ela não nos quer. E não é isso. Pode ser um monte de outras coisas. A vida do outro não é sobre você. As coisas geralmente não são sobre você, né? Então, espero ter te ajudado, Bruno, a sair um pouquinho dessa tendência a criar histórias quando a sua namorada diz que precisa trabalhar um pouco mais ou qualquer outra coisa, e que você consiga, né, ter um relacionamento saudável e duradouro. Até o próximo episódio.